Nós estamos aqui novamente para gravar mais um curto vídeo, dessa vez sobre curvas de nível, como lhes havia prometido. Então, para nós falarmos de curvas de nível, eu vou escolher essa função. Escolhi essa função aqui, cujo gráfico é um paraboloide de revolução. Eu acho que a maneira é o exemplo mais tranquilo para você entender o que é uma curva de nível. Primeiro eu vou definir aqui uma curva de nível. Uma curva de nível K, eu vou dizer que é o conjunto C índice K dos pontos do domínio, tá? São pontos do domínio da função, tais que a imagem é o número real K. K é um número real, tá bom? É o número real. Então, é preciso que o K esteja na imagem, tá certo? Porque são pontos onde são pontos do domínio que vão atingir K. Então, K deve ser um elemento da imagem da função. Ora, nós vemos aqui x ao quadrado, a função é definida por x ao quadrado mais y ao quadrado, portanto, esses números serão sempre maiores ou iguais que zero, né? Nós já vimos em outra ocasião que isso aqui é sempre um número ou positivo ou zero. Então não pode, o K, nesse exemplo, não pode ser um número negativo, né? Porque se nós colocarmos um número negativo aqui, a curva de nível vai ser o conjunto vazio. Você não vai atingir o número negativo somando dois números não negativos, tá certo? Bom, como exemplo, vamos encontrar a curva de nível 1 dessa função. Ou seja, vamos fazer z igual a 1, tá bom? Então aqui, ó, você vê, isso aqui é z, né? Então você está fazendo, na verdade, z igual a k, tá certo? Para encontrar a curva de nível k. Ou seja, é aquele plano paralelo ao plano xy na altura k. Lembra que na aula passada, no vídeo passado, nós vimos k igual a zero, né? Z igual a zero é o plano xy. É o plano rasteiro, o plano do chão, digamos assim. Aí quando você faz z igual a k, se ele é positivo, você vai ter um plano aqui mais em cima, paralelo ao plano xy, tá certo? Isso corresponde a você cortar o gráfico da função por um plano paralelo ao plano xy. Então vamos cortar aqui na altura 1, z igual a 1. E aí nós vamos obter a curva de nível 1 dessa função, que vão ser todos os pontos do domínio da função, que no caso aqui são os números, todos os pares ordenados do R2, não há restrição nenhuma, né? Todos os números do domínio, vou colocar R2, que é o domínio, tais que f de xy é igual a 1, tá bom? Então isso aqui significa, são todos os pontos do domínio cuja imagem é o número 1. Então todo mundo tem a mesma imagem. Isso determina a curva de nível 1, tá bom? Então vamos calcular aqui, vamos ver quem seria essa curva de nível. Aqui vamos fazer essa conta. Qual é a equação que nós temos aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá certo? X ao quadrado. Era melhor escrever assim. Vamos lá. Vamos escrever assim. Vamos colocar C1 é igual a todos os pontos do domínio, isso, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Que conjunto é esse dos pontos do plano que satisfazem essa equação? Isso aqui a gente sabe que é a circunferência de raio 1, né? Que a gente costuma também representar assim, como S1, é circunferência unitária. O círculo, a circunferência, porque eu estou falando só da casca, né? Então, graficamente, se eu fosse esboçar o gráfico da nossa curva de nível, seria mais ou menos isso aqui, né? A circunferência de raio 1, tá certo? Raio unitário. Aqui nós estamos no domínio da função, tá bom? No R2, que é o R2. Isso significa o quê? Qualquer ponto da circunferência, qualquer ponto que pertença a C1, que é a própria circunferência S1, ele vai ter a mesma imagem. Então, que imagem? A imagem igual a 1. Vamos escolher um ponto aqui. Por exemplo, esse ponto aqui, que é muito simples calcular. Eu vou calcular
a imagem do ponto 1, 0, que está na nossa curva de nível. 1, 0, tá bom? 1, 0 aqui é igual. Aplicando a fórmula, você vai ter 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é igual a 1. Ó, esse ponto pertence à curva de nível 1, porque a sua imagem é 1. Então, pontos óbvios aqui são esse outro ponto aqui, 0, 1, o menos 1, 0, tá certo? O 0, 1, o menos 1, 0, esse outro aqui que é o, como é que é esse? 0, menos 1. São pontos também pertencentes a C1, tá certo? Agora vamos pegar um outro ponto da esfera, que não é tão óbvio assim. Da esfera, que eu digo, a esfera é o círculo, tá? É a esfera no R2. A matemática tem a mania de chamar a circunferência de esfera no R2. Então aqui você tem esse ponto, se você pegar aqui o ângulo de π sobre 4 radianos, esse ponto é o ponto 1 sobre raiz de 2, de coordenadas 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, tá certo? Esse ponto pertence à nossa curva de nível 1, que é a circunferência de raio 1. Tá certo? Vamos ver se a imagem dá 1 mesmo. Vamos nos certificar aqui. F aplicado a 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 vai ser igual a, então você vai ter 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado mais 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, tá certo? E isso aqui é igual, 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado é meio, mais meio, e meio mais meio igual a 1. Então, ok, né? Beleza. Imagem 1 significa que esse ponto é um ponto da curva de nível 1. Né? Esse é outro ponto da curva de nível 1, tá certo? Vamos fazer mais um pontinho só para a gente ver como que a coisa funciona mesmo. Então, vamos pegar aqui agora o π sobre 6, né? O ângulo π sobre 6, porque a gente conhece esses pontos, né? Lá do estudo de trigonometria. Esse é o ponto de coordenadas meio e raiz de 3 sobre 2, correto? Esse aqui é um ponto da esfera de raio 1, da circunferência de raio 1. Vamos aplicar a função a esse ponto, para ver se a imagem dá 2 mesmo. Dá 1, perdão. F desse camarada aqui, meio, e raiz de 3 sobre 2 vai ser igual meio ao quadrado. Estou usando essa formulinha aqui, tá? Formulinha. Primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado. Então, meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, correto? Fazendo a continha, você vai ter 1/4 mais 3/4, que é igual a 1. Beleza. De novo, nós descobrimos outro ponto e já sabemos, né? Todos os pontos, todos os infinitos pontos dessa circunferência pertencem à curva de nível 1, tá certo? Isso aqui é a nossa curva de nível 1. Então, beleza, eu vou parar por aqui porque nós precisamos fazer vídeos curtos, mas eu vou fazer mais vídeos em cima desse exemplo para explorar um pouco mais, porque vocês sabem que os vídeos têm que ser curtos por razões óbvias, né? É difícil subir na plataforma. Muito obrigado. Se tiver dúvida, perguntem. Eu vou postar uma figura das curvas de nível para a gente entender melhor. Se tiver dúvida, perguntem. Estou aqui para responder. A gente vai fazer vídeo e outras coisas para responder, áudio, tudo para responder as perguntas de vocês. Logo, logo vou elaborar uma lista de exercícios. Muito obrigado, fiquem com Deus e meu abraço.